Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vou abordar o tema brigas e conflitos no casamento. Por que isso acontece? O casamento é uma instituição sagrada, pessoal. Ele foi criado por Deus e nós sabemos que tem passado por diversos desafios e que tem enfrentado problemas de nível terreno e também espiritual. E isso é muito sério. Veja bem, a palavra de Deus nos mostra que o casamento aparece na Bíblia em duas situações principais. Aparece em Gênesis, logo ali no princípio, quando Deus cria Adão e Eva, ali no capítulo 1, versículo 26, e também no capítulo 2, no versículo 22, e também o casamento aparece lá em Apocalipse, quando o noivo, que é Jesus Cristo, ele vai se encontrar com a sua noiva, que é simbolizada pela igreja, e casar-se com ela. Está lá em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 9. Se a gente for analisar, o casamento é sagrado, o casamento foi Deus que criou. Sem fanatismo, eu vou falar primeiro uma das principais causas dos problemas que acontecem nos casamentos atuais, através da psicologia comportamental. Aí depois nós vamos abordar os problemas espirituais, que também são muito importantes, estão ligados um ao outro. Mas antes de continuar, eu quero te pedir o seu like, pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo para que venha chegar a mais pessoas. Valeu? Vamos continuar. Agora nós vamos aprender, segundo a psicologia, o que é o subconsciente. O subconsciente é a parte de nossa mente que controla as nossas emoções, como por exemplo, quando a gente sente medo, ansiedade, a gente sente aquele prazer, ou quando a gente está com raiva, ou até mesmo com sono, quando a gente sente qualquer outra emoção. Isso vem do nosso subconsciente. Quando você nasceu, o seu subconsciente era como uma folha de um livro em branco, sem nenhuma escrita, sem nenhuma memória, sem nenhuma informação, e que foi adquirido ao longo do tempo. Experiências negativas ao longo da infância e adolescência são causadores de mudanças de comportamento e personalidade refletidas nos casamentos atuais. É por isso que as pessoas têm tanta dificuldade em lidar com suas emoções no casamento. O nosso subconsciente, ele guarda e armazena todas as informações que a gente já viveu ao longo de nossa vida. Ele guarda nossas crenças, nossos traumas, com a finalidade de nos proteger. É como um banco de dados que armazena informações desde o dia em que nós nascemos até hoje. Por exemplo, nós acreditamos que a Terra é redonda porque alguém falou um dia para nós que a Terra é redonda. Nós mesmos, a gente nunca viu a Terra de fora. A gente chegar de fora do planeta e olhar, ali é o planeta Terra. A gente nunca viu isso. A gente viu por livros, fotografias, mas acreditamos que isso é verdade. Mas o problema é que quando acreditamos em algo, isso torna uma verdade absoluta. Lembre-se, quando você acredita em alguma coisa, a sua mente encontra provas que vão sustentar essas crenças. Quer ver um exemplo? Quando a pessoa é maldosa, ela vai ver maldade em tudo. Observe o ladrão. O ladrão, ele por ser ladrão, ele acha que todo mundo é igual a ele, ladrão. Ele esconde as coisas deles. Ele se esconde, porque ele acha que as pessoas são como ele. Ele vê roubo e maldade em tudo. Outro exemplo é uma pessoa que acredita em fantasma. Quando vai dormir no escuro, se ela vê uma janela se abrir, ela vai achar que é fantasma. Porque a mente dela diz para ela que fantasma existe e que aquilo ali é um fantasma. Mas uma pessoa que não acredita em fantasma, vê uma janela se abrir por causa do vento, não vai nem se preocupar. Digamos que uma criança de 5 anos foi brincar com um cachorro e esse cão mordeu essa criança forte. Naquele momento, o subconsciente dessa criança aprendeu e guardou alguma coisa. Aprendeu que brincar com um cachorro bravo pode lhe causar dor. Diferente daquela outra criança que foi brincar com um cachorro dócil
e ela não foi atacada. São situações diferentes. Se uma pessoa acredita que seu nariz é um problema, porque é grande, ou porque é achatado, porque é torto, e se essa mesma pessoa for para uma entrevista de emprego, e se ela for reprovada nessa entrevista, automaticamente ela vai pensar que foi rejeitada por causa do seu nariz. E você sabe que pode existir outros milhares e diferentes motivos pelo qual essa pessoa não passou nessa entrevista de emprego. Mas essa pessoa vai achar que foi julgada pela sua aparência. Outro exemplo real é se uma pessoa apanhou muito dos pais quando era criança. A mente dessa pessoa, ela vai gravar, ela vai aprender como se ela não tivesse valor nenhum. E ela vai crescer com baixa autoestima. E a tendência dessa pessoa, quando tiver mais jovem ou mais adulto, ela vai procurar aprovações de validação de outras pessoas nas redes sociais ou no trabalho, por exemplo. Se uma criança cresceu e sempre foi rejeitada pela mãe ou pelo seu pai, talvez ela tenha dificuldades de se conectar socialmente com outras pessoas. Porque os pais têm um papel fundamental de afetividade com a criança, com seus filhos. Porque no futuro, essa criança pode se tornar uma pessoa, um homem, uma mulher, uma pessoa amarga, de difícil compreensão. Outro exemplo, se uma criança sofreu abuso na infância, ela pode evitar relacionamentos íntimos e desenvolver um quadro de ansiedade social, porque a mente dessa pessoa tem medo que seu passado se repita. Se uma criança cresceu vendo seus pais brigarem e ouvindo todo tipo de ofensas e palavrões entre eles, é provável que essa criança tenha uma visão distorcida do que é um casamento feliz quando for adulta. Essa situação pode gerar futuros maridos ou esposas agressivas, sem um mínimo de respeito ou sem paz entre eles. O seu relacionamento com seus pais, com seus irmãos, antigas decepções amorosas, experiências que você já viveu, farão com que sua mente envie emoções positivas ou negativas que vão impactar no seu futuro, quando você for uma pessoa adulta, seja na vida conjugal, financeira, profissional, ou até mesmo na vida social, com as pessoas, com seus colegas de trabalho. Agora nós vamos falar de outro problema que é de caráter espiritual, que é falar sobre os espíritos malignos, porque eles existem. Acredite você ou não, os espíritos malignos existem, o mundo espiritual é real. E eles atuam no subconsciente das pessoas para dominá-las. E conseguem dominar as emoções dessas pessoas. Não é brincadeira não, é algo muito sério. Veja um exemplo nítido, um exemplo real, em que a Bíblia fala de pessoas possessas por espíritos malignos, possessas por demônio. A Bíblia diz lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, e versículos do 1 ao 4. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo Jesus do barco, lhe saiu ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Vemos um quadro de um homem que era perturbado pelos espíritos malignos, que fazia ele morar nos cemitérios e dominava de maneira sobrenatural suas emoções. Esses demônios davam a esse homem muita raiva e muita força, e não deixava viver em sociedade, até que um dia, aí que tá o segredo, um dia esse homem teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, e esses demônios que o atormentavam falou pela boca daquele homem, implorando ao Senhor Jesus, e quando eles fossem expulsos, entrasse numa manada de porcos que estavam próxima daquele lugar. E não demorou muito, essa manada desceu de espinhadeiro abaixo e todos se suicidaram. Talvez, eu não sei se seja de todos, ou me parece
de uma quantidade significativa de pessoas que cometem suicídio são de caráter espiritual. Não se enganem. Sim, são de caráter espiritual. Sabemos que um ataque espiritual no casamento pode manipular as emoções e, como resultado, aí nós vemos brigas frequentes, distanciamento e frieza sexual, mudança de comportamento que irrita seu cônjuge, desconfiança, ciúmes, crises financeiras, começam a aparecer as dívidas, desemprego, depressão e outras consequências gravíssimas. O que fazer para resolver esses problemas? Veja bem, primeiramente, conversar e entender os traumas do passado, gerados desde a infância, quando era criança, adolescente, que mudaram a forma de pensar e agir um do outro ou de um dos cônjuges. E logo buscar o tratamento com psicólogos ou algum terapeuta da confiança de vocês. Depois, os dois devem buscar tratamento espiritual, congregar numa igreja e ouvir a palavra de Deus. Vocês têm que orar e jejuar juntos pelo casamento de vocês, porque Jesus disse em sua palavra, no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículo 21, mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum, para que venha haver uma mudança no casamento de vocês. O mundo espiritual, ele anda em equilíbrio com o mundo terreno, o mundo físico, o mundo material. Porque nós somos formados de corpo, alma e espírito. Entendem? Quando o mundo espiritual não está em equilíbrio com o mundo físico, com o mundo terreno, com o mundo material, acontece um desequilíbrio. Por isso que existem pessoas desequilibradas. Outras são mundanas e outras são fanáticas. E isso gera um problema. O desequilíbrio gera um problema. O que eu tenho percebido é que as pessoas não têm falado sobre isso. E esses são os principais motivos, não são todos, mas são os principais motivos de divórcios, de feminicídio, de tantas outras coisas ruins que estão acontecendo nos casamentos atuais. Eu quero agradecer a todos e até o próximo vídeo.